E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos analisar a vitória do Vasco por 3-2 de virada pra cima do Operário. Um jogo que o Vasco sim venceu, mas que fez um primeiro tempo péssimo, horroroso. Um dos piores primeiros tempos que eu já vi assim do Vasco em toda a história que eu me entendo como gente, cara. O Vasco não criava nada, o Vasco não marcava ninguém, o Vasco deixava o time do Operário, que é muitíssimo limitado, não é à toa que está caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro, parecer que até era um time bom, cara. Você olhando ali o jogo fala, pô, mano, esse time do Operário é bom, né, velho? Não tem nem fragilidades defensivas, porque o Vasco não conseguia atacar o Operário. O Vasco era um time muito estático, muito parado dentro de campo, os jogadores não se apresentavam para jogar, muitos deles ali com medo, sei lá, de pegar a bola e de errar, porque realmente estavam errando, pressionados. É uma pressão absurda da torcida pro Vasco voltar para a primeira divisão, até depois do primeiro turno que o Vasco fez, que parecia que o Vasco conseguiria o acesso de forma tranquila, e depois foi desencadeando tudo isso, a luta foi ficando ali muito intensa pela quarta posição na tabela. Então o Vasco sempre entra em campo muito pressionado, porque é o Vasco da Gama. O Vasco é uma das camisas mais pesadas, se não a mais pesada dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então assim, tem um peso diferente para os jogadores do Vasco e para os jogadores que jogam nos times adversários, em sua maioria, de não ter essa pressão. Então, cara, o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. É chover no molhado a gente criticar o Anderson Conceição, é chover no molhado a gente criticar o Edmar, é chover no molhado a gente criticar o Danilo Bossa. A gente sabe que esses caras vão falhar praticamente todo o jogo. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas, cara, o que a gente sempre cobra no time do Vasco é que pelo menos se o time vai perder, que o time se entregue, que o time corra, que o time tente a vitória. E isso a gente não tava vendo no primeiro tempo no time do Vasco. E o Jorginho, percebendo isso, deve ter ficado desesperado pela péssima atuação que o Vasco vinha fazendo, resolveu fazer substituições no intervalo. Ele tirou o Nenê, que estava muito mal no jogo. Já não é de hoje que o Nenê vem caindo muito de rendimento nas suas apresentações com a camisa do Vasco. Ele tira o Nenê, ele faz essa primeira substituição no meio de campo, colocando o Marlon Gomes, e tira o Zé Gabriel, que, cara, o Zé Gabriel era um jogador contra o Vasco. O cara dominava a bola, errava todos os passes, não conseguia marcar ninguém, era um jogador que entregava a bola de graça o tempo todo pro time do Operário. Então era um jogador a menos pro Vasco e um a mais pro Operário dentro de campo. Jorginho decidiu ser corajoso, ele decidiu abaixar o Andrei Santos para ser esse primeiro volante, colocou o Marlon Gomes jogando por um lado como meia e colocou pelo outro lado jogando o Alex Teixeira. Só que o Alex Teixeira tinha um pouco mais de liberdade para pisar na área, era um jogador que tinha mais essa liberdade para chegar ali, tanto que ele foi o cara que fez os 2 gols ali no final da virada do Vasco. Mas mesmo assim, o Vasco deu uma melhorada, só que ainda faltava algo. O Vasco ainda não conseguia ser contundente nas finalizações. Então o Jorginho vai, mexe ainda mais, coloca o Bruno Tubarão, que entrou muito bem no jogo. O Bruno Tubarão, diferente de muitos jogadores que estavam dentro de campo, entrou dando a vida, cara. Entrou ali como se a bola fosse o prato de comida e você tá, sei lá, há semanas sem comer, você tem que correr atrás da bola, você tem que fazer algo. Foi assim que entrou o Bruno Tubarão. E aí ele vai lá, faz o gol, e quando os jogadores ao redor dele percebem um jogador fazendo algo ali diferente, se entregando, correndo mais do que eles se sentem na obrigação. Porra, velho, eu também tenho que correr mais, eu também tenho que fazer algo diferente aqui, porque senão vai ficar feio pra mim. Vai todo mundo só comentar, porra, viu como é que foi o Bruno Tubarão? Um jogador que nem revelado pelo Vasco mas que entrou dando a vida dentro de campo. E aí os jogadores ao redor percebem isso e veem ali também a responsabilidade que eles têm, que é de fazer o Vasco voltar pra primeira divisão, e o Vasco consegue a virada. Mas mesmo assim, cara, foi muito sofrido. O Vasco empata primeiro jogo com o Operário no segundo tempo, um belo gol do Bruno Tubarão. Logo em sequência, o Vasco perde um gol assim absurdo. O Bruno Tubarão, que a gente sabe sim que é limitado tecnicamente, mas hoje foi o cara que deu a vida dentro de campo, que mostrou para os seus companheiros: a gente vai ter que correr ali os 120%. Hoje não dá para perder. A gente corre risco de sair fora do G4. E aí, se sair do G4, o Vasco não volta mais, cara. A pressão é muito grande dentro do Vasco. E aí o Vasco consegue a virada, os gols do Alex Teixeira, que a gente vai ver aqui também. Tudo com mais calma. Cara, assim, agora é pro Vasco vencer o Novo Horizontino dentro de São Januário, lotado, fazer aquela pressão, vencer, pra realmente mostrar: vamos voltar pra primeira divisão e não dar mais vacilos. O Vasco não pode vacilar, tem que jogar com esse espírito, que agora os jogadores entendam que o Vasco, dentro ou fora de casa, tem a obrigação de ganhar sempre. Graças a Deus,
Quero aqui parabenizar os jogadores que hoje sim foram homens. Quero parabenizar o Jorginho, que apesar também do pouco tempo de trabalho, de pegar um trabalho pressionado já, hoje teve coragem nas substituições, colocando o time pra frente com todos os jogadores que podia, o que dava pra fazer, ele tava fazendo, que era colocar o time pra frente, pra atacar, pra realmente buscar a vitória, e foi coroado com a vitória do gigante da colina. É Vasco, cara. Vasco é o time da virada. Fazia mais de um ano que o Vasco não virava um jogo, agora o Vasco virou. E que tenhamos muito mais viradas aí do Vasco em 2023. Daqui pra frente é Vasco, cara. Vamos ver como é que funciona esse jogo. E antes de começar o vídeo, se você curte fazer apostas esportivas, você tem que apostar pelo site da Estrelabet. No primeiro link do comentário fixado. Amanhã tem o UEFA Champions League. Amanhã tem vários jogos interessantes pra você fazer aquela grana extra aí. Tá vendo? Quem apostou no Vascão hoje, quem apostou aqui, quem acreditou na vitória do Vasco, já tá aí, fez um bom dinheiro na Estrelabet. Então sempre for apostar, Estrelabet, primeiro link do comentário fixado. Bora pro vídeo. Aí galera, Vasco versus Operário. O jogo começou muito ruim pro Vasco, como eu já falei pra vocês. O Vasco começou sendo pressionado pelo Operário, mas não era nem aquela pressão organizada do Operário, era mais uma pressão ali de realmente chance de gol, pelo fato do Vasco não estar apresentando nada dentro de campo. O Vasco começou mal. O Vasco começou de uma forma que, cara, você fica pensando, não é possível, olha isso aí, mano, olha esse gol que o Vasco leva. Esse gol foi muita bobeada dos dois zagueiros, do Anderson Conceição, que deixa o cruzamento sair, do Danilo Bosa mais ainda, do Thiago Rodrigues, que sai catando borboleta, não pega a bola, não acha ela e deixa o gol livre. O Danilo Bosa que ficou olhando o jogador se projetar nas costas dele. Essa bola era pro Danilo Bosa fazer o corte, senão o Thiago Rodrigues chegar na bola, mas nenhum dos dois chegou nela e o Vasco saiu atrás do placar. Eu tenho certeza que quando saiu esse gol, você que é vascaíno falou: mais um jogo que o Vasco vai perder fora de casa, porque realmente a coisa tá feia, mano. A bruxa tá solta fora de casa pro Vasco. Estava, né? Não está mais, porque agora o Vasco venceu e vai continuar vencendo fora de casa até o final da Série B. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Mas você vai vendo aí no primeiro tempo as tentativas do Raniel de bicicleta. Ele tentou ali, a primeira foi a defesa do goleiro, depois uma bola que estava impedido. E aí o Figueiredo, que hoje, mano, se o Figueiredo não foi o cara do Vasco ofensivamente, o Figueiredo defensivamente falando ali, até quando foi jogar de lateral e também nesse lance aqui foi muito bem. É um jogador que, apesar se ele vai estar bem ou não tecnicamente no jogo, uma certeza que eu tenho que o Figueiredo, esse sim, sempre se entrega pelo Vasco. Aí já no segundo tempo, já que no primeiro tempo vocês viram que teve pouquíssimos melhores momentos, no segundo tempo, um chute do Egnaldo que hoje não fez ali um grande jogo, assim como todo o time do Vasco, mas que é um jogador que finaliza muito bem. A finalização foi muito boa, a bola ia no ângulo e o goleiro Simão do Operário foi lá e fez a defesa. O Vasco foi chegando, cara, o Vasco foi pressionando até esse golaço do Bruno Tubarão. Que chapada, né, cara, que gol muito bonito realmente do Tubarão. Indefensável pro goleiro, ele sai ali, porra, é Vasco, cara. Tem que respeitar a camisa do gigante da colina. Os próprios jogadores que estão no Vasco têm que ter respeito por isso. Tem que ter respeito pela instituição Vasco. Só que aí o Thiago Rodrigues decide aqui falhar, né, dar um soquinho. Figueiredo passa da bola e o Thiago Rodrigues muito pro canto, errado aqui, ó. É aquela bola, foi uma falha absurda. Não foi aquela falha absurda do goleiro, mas era uma bola defensável, né, cara? Para um goleiro que joga no Vasco, tem que defender esse tipo de bola. Pô, um jogo importante desse não pode levar esse gol. E aí o Operário, isso foi porque depois que o Vasco fez o seu gol de empate, o Vasco voltou melhor pro segundo tempo. Empatou o jogo, o Vasco recuou, mano. Eu não entendi nada. Eu falei, pô, agora que o Vasco vira, não, o Vasco recua, velho. O Vasco recuou, chamou o Operário pro seu campo, começou a fazer faltinha aqui, faltinha ali, cruzamento de cá, cruzamento de lá. Uma hora a zaga do Vasco falha. Não pode ficar com a bola próxima ao gol ali do Vasco, porque os jogadores são fracos tecnicamente. Vão falhar e vão entregar pra soca. Então, isso não pode acontecer. Quanto melhor o Vasco tiver com a bola lá no ataque, manter longe do seu gol, cara, é o caminho ideal pro Vasco conseguir o acesso pra Série A. E aí que cruzamento da Alex Teixeira, que cruzamento do Figueiredo, tô ficando até doido já, velho, que essa bola aqui foi muito inteligente do Figueiredo, consciente, ó, ele percebe, viu o Alex Teixeira, fala, vou mandar lá. Perfeito, cara, que bola. E o Alex mostrando aqui, veio no Vasco, demorou, mas chegou o Alex Teixeira, hein, chegou mostrando que, cara, tem condições de ser titular. O Vasco jogando como jogou hoje, com o Andrei, que pra mim
sempre teve que ser esse primeiro volante, mas eu entendo a situação ali que o Yuri Lara é o ladrão de bolas e tudo mais, mas dependendo das circunstâncias de jogo, dá pra você sempre abaixar o Andrei, dependendo do jogo, de como se portar o seu adversário, e você jogar com o Marlon, jogar com o Alex, ter jogadores de mais criatividade no seu meio de campo. Isso é o caminho, né, cara? O Vasco, a melhor defesa é o ataque. O camisa 10 do futebol mundial, dos melhores times, cara, é roubar a bola. Vocês vão ver aqui no lance do terceiro gol do Vasco, sai de uma roubada de bola do Andrei Santos. Ali é o camisa 10, de fato. Quando você rouba a bola na transição do adversário, o Andrei roubou a bola, falou, faz. Pro Peck. Não falou faz, tocou pro Peck. E o Peck falou, faz. Alex Teixeira desviando, mostrando todo o seu recurso de finalizador. Falo pra vocês, Alex Teixeira tem que jogar próximo ao gol. Ele vai lá e faz o gol pro Vasco. Muito criticado, mas na hora que realmente a coisa apertou, pelo menos ele botou ali a cara a tapa e, porra, assumiu a responsabilidade. Junto também ali com o Bruno Tubarão, que fez uma atuação excelente desde que entrou, entregou a vida dentro de campo pelo nosso Vasco. E a gente tem que saber reconhecer isso também, cara. Às vezes não vai na técnica, não vai na qualidade, não vai na habilidade, mas para ter esse sorriso no rosto tem que ter, ó, sangue correndo nas veias, tem que ser homem, cara, na hora de jogar aqui. De fato, isso é Vasco. Que virada, Vasco da Gama, simplesmente pra vocês. Vamos voltar pra primeira divisão. Eu tenho fé em Deus que a gente consegue esse acesso com muito esforço, porque se não for sofrido não é Vasco. Mas voltando pra primeira divisão, tem tudo pra gente trilhar um caminho de mais felicidade nos próximos anos, sermos prósperos no futebol. E, cara, por mais dias que a gente consiga dormir feliz e aliviado com vitórias do nosso Vasco da Gama. Acho que no geral é isso, né, cara? Eu simulei ali a Série B e eu falei, cara, o Vasco tem que ganhar esse jogo contra o Operário. Pode até perder os outros jogos fora de casa, mas se ganhar do Operário e ganhar todos os seus jogos em casa, o Vasco sobe matematicamente. Essa é a conta. Agora fazer o dever de casa, ganhar dentro de casa. Se der pra ganhar fora, tem que jogar pra ganhar. Se perder, tá, beleza, perdeu, mas tem que jogar pra ganhar, que é o Vasco da Gama. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!